Voicers, bem-vindos a mais um Olá, episódio do Duo Voice. Olá Zé, tudo bem? olá Rita, comigo está, contigo é que eu acho que nem tanto. Pessoal, ainda não estou recuperada, mas temos que continuar. Hoje vai sair mais. Hoje não, vai sair mais um episódio do Duo Voice, portanto. E hoje que aliás vamos falar sobre o primeiro episódio sobre as galas em direto, portanto, muita coisa para falar hoje. E vou tentar aguentar-me porque a minha voz não está ao melhor, mas pronto. Força Então, nisso, Rita. Zé, vamos começar pela nossa rúbrica, como já deveis saber, do Voice Spy, e o que é que tens para nos dizer? Sim, sobre a nossa rubrica habitual, quero começar com um pequeno comentário que é, eu adoro o The Voice e adoro que haja muitas atuações, mas 18 numa gala foi, eu diria, um recorde e acho que foi muita informação para assimilar num curto espaço de tempo. Está bem que o programa teve as suas 3 horas de duração, mas corrijo-me se eu estiver enganado, acho que não. Nem sequer houve convidado especial. Pois não. Ainda bem que eu Pois não. geralmente não gosto dessas partes, passo à frente, a não ser que seja alguém que me interesse. Mas isto só mostra que eles realmente tiveram que colocar tudo ali muito condensado para que as 3 horas fossem, enfim, desse para todos os concorrentes. E pronto, acho que foi assim muita informação numa só noite, não sei se concordas comigo. Concordo, foi realmente muita informação e ainda deu tempo para 2 intervalos, acho eu. Portanto, Sim, ainda deu tempo para isso, sim. Mas a certa altura, lá para o fim, eles já estavam meio a correr, não é? completamente apressados, sim. Sim, aliás, essa é uma das coisas que eu queria dizer, porque a Catarina Furtado, quando a equipa da Carolina, que foi a última a saber dos resultados, terminou, a Catarina estava a recordar os números de telefones concorrentes e faltavam cerca de 20 segundos para as votações encerrarem, e a Catarina teve que encaixar 5 números de telefone em 20 segundos, e ela a certa altura percebeu-se que não estava a conseguir, e começou e de repente a Carolina só disse à Catarina Furtado: só queria que dissesses, para mais informações consulta o seu médico ou farmacêutico. Por isso teve piada essa parte, não sei se tu viste ou se por acaso passaste à frente. Teve piada, sim. Teve a sua piada. Falando também em Catarina Furtado, continua obviamente a estar na ordem do dia. Ela falou do nome da apresentadora digital, ou repórter digital, não sei bem o nome que lhe dão, e gabou-se pelo facto de ter do nome dela, porque era Catarina, mas eu pensei para mim, não há de ser a única a gabar-se disso, porque a repórter chamava-se Catarina Maia. Portanto, lembrei-me logo de ti, Rita, não sei se... Eu lembrei-me logo de mim próprio, a pensar, é tão raro ver alguém com o meu apelido. Pois, te lembrasses de mim nessa altura, que era de estranhar, não é? Falando também na Catarina, virou-se para a Marisa, mal acabou a atuação da Soraya e ali a avançar para a equipa da Marisa e disse: és sempre tu a começar, coitadinha. E de repente focaram a cara da Marisa que estava a dizer: mas não fui eu, foi o Dino que começou. Mas eu pensei do género: Catarina, what the hell? Pois foi. Já estavas para a segunda atuação da noite e a achar que era a Marisa a começar. Portanto, a Catarina aqui ia ser protagonista dos meus comentários do The Voice Spy. Assim, a Marisa foi a primeira a despedir-se de alguém, pronto. Foi a primeira Sim, mentora a mas- acabar, mas sim, não foi a primeira com... Mas não foi quem começou, Sim, sim. exato, que era isso que estava em causa. Outra coisa que foi, quando a Rebeca acabou de atuar e o Vasco Palmeirinho subiu para ouvir os comentários do mentor, do Diogo, o Diogo disse o seguinte: isto assim de repente parecia um bolo de casamento, porque a Rebeca parecia que estava com um vestido de noiva e o Vasco parecia que estava com um fato de casamento. Ou seja, realmente quando o Diogo disse aquilo não tinha ainda percebido, mas olhei para os dois e pensei: realmente o Diogo aqui está coberto de razão e teve a sua piada. Também não sei se apanhaste isso. Apanhei, e por acaso depois olhei para a Rebeca e parecia... Sim, parecia. Bom, para terminar a minha parte, queria falar sobre um pormenor que é, não sei se tu reparaste, em que, eu não sei dizer em quantas atuações nem percentagens, mas sei lá, para aí em 70% das atuações ou mais, os mentores levantaram-se, ou seja, aplaudiram de pé. E se em algumas eu concordei com isso, porque estavam de facto a ser muito boas, noutras eu pensei, ok, na atuação para mim não foi assim nada de extraordinário, tão especial assim, para todos os mentores se levantarem. Por isso acho que meio que generalizaram as ovações em pé, foi o que eu achei. Por acaso, As ovações. este era um dos tópicos, eu não escrevi, mas pensei nisso e pensei, eu tenho que falar sobre isto com o Zé, que é realmente isso, que principalmente, então no início, quando começou o programa, os primeiros concorrentes, eles estavam sempre no final a aplaudir de pé. Eu pensei, mas será que eles vão fazer isto com todos? Porque nem todos vão ser bons. Eu fiquei um bocado coisa. E depois também havia
sempre que um concorrente cantava e era do mentor X, esse mentor estava constantemente de pé. Acho que só às vezes o Diogo é que estava sentado, mas sempre o Dino e a Carolina estavam sempre de pé. E a Marisa também. E a Marisa também. Olha que ela também foi estando. Não me lembro de anos anteriores os mentores estarem tantas vezes de pé. Não sei, acho estranho. Sim, estavam loucos, claramente loucos. E em algumas performances não se justificava tanto alarido, não. Não, exato. Eu acho que lá está, às vezes falta mesmo aos próprios mentores também saberem quando é que o seu concorrente não está assim tão bem, para também lhes poder dar críticas construtivas. É o que eu sinto, mas pronto. Verdade. E tu, Rita, o que tens? Sim, agora tenho aqui 3 apontamentos que gostava de falar contigo. O primeiro foi uma curiosidade que eu gostei de ver. Muitas pessoas cá não vão perceber, mas na atuação do António Ataída, ele estava com a capa traçada. Achei super bonito porque, para quem não sabe, eu e o Zé somos de Coimbra, vivemos e experienciámos todo o espírito académico e gostei desse momento da capa traçada. Porque há muitas pessoas olharam para aquilo, nem sabiam o que era, não sei, mas gostei. Achei uma boa homenagem ao fato de Coimbra, gostei muito. Não, capas traçadas já noutras cidades também, não é? Acho que sim, pois se calhar há. Qualquer pessoa de Portugal, penso eu, saberia. Mas assim, eu também vi e gostei, foi bonito. Aliás, eu acho que ele é de Coimbra, precisamente. Sim, não é? ele é de Coimbra. Pronto. Exatamente. Okay. Depois, a outra coisa que eu queria dizer é mais uma questão, porque eu não sei se apanhei bem, e não sei se tu viste, que eles, acho que foi depois da atuação do Lourenço Ataíde, não, foi mesmo do António, desculpa. Eles disseram, mas tu és tio do Lourenço Ataíde, não sei se reparaste nisso. Mas vocês afinal são família. É assim, eu não apanhei essa parte, já mais à frente explico o porquê. Apanhei o início, quando o Vasco Palmeira introduziu o concorrente e disse, já tivemos o sobrinho, agora vem o tio. Pois. E eu pensei assim, mas desde quando é que eles são familiares? E depois lembrei-me que no meu top eles estavam seguidinhos e eu até te perguntei, eles têm o mesmo apelido, é mesmo assim, não é? E tu disseste-me que sim. Portanto, lá está, eu acho que essa informação não nos teria passado ao lado aos dois, não é? Acho que um ou outro se lembraria que um era familiar do outro. Por isso, acabei por não perceber, porque eu não vi essa parte final, se eles são ou não são família. Pronto, até eu não percebi se estavam a brincar ou se era mesmo a sério. E se eles realmente... Porque um deles é de Coimbra e acho que o Lourenço é da Figueira da Foz. Pá, eu fiquei mesmo... Okay, será perto, que eles são mesmo família? Mas, por exemplo, se eu escrevi bem, eu penso que sim, o apelido do Lourenço é com H, Ataíde, TH. E o apelido do António é sem H, ATA. Eu não sei se isso tem alguma coisa a ver, porque sendo familiares, à partida teriam um apelido escrito da mesma forma, não é? Portanto, não sabia que era TH, por acaso. Sim, se eu escrevi bem, tenho quase a certeza que sim, se depois não estiver certo, nós corrigimos aqui em baixo, mas acho que é, portanto, também fiquei na dúvida, sinceramente. Ok, foi só, pronto, uma coisa que queria perguntar se tu sabias ou não. E depois, eu queria falar sobre a nova apresentadora digital, a tal Catarina Maia. Pronto, como se tu te lembras, de certeza, em edições anteriores era o Conguito, o Fábio. Claro. E antes era a Mafalda de Castro. Exato, pronto. E acho que também chegou a ser alguma coisa Silva, uma loira. Isso já não lembro do nome dela. Bom, não interessa, mas acho que já veio uma depois da Mafalda. Mas sim, continua. Eu depois fiquei imenso a pensar do tipo, não sei se tu te lembras, mas o Conguito esteve envolvido numa polémica por causa de um clube de futebol, que ele devia imenso dinheiro a várias pessoas, que ele tinha fundado um clube de futebol. Pronto, por acaso não sabia, mas acho que foi esse o motivo que o afastou do The Voice, não foi? Pronto, era isso que eu estava a questionar. Será que foi esse o motivo do afastamento dele? É assim. Será que quiseram mudar para outra pessoa? Fiquei bué com isto na cabeça. Mas pronto. É assim, eu não sabia dessa polémica, mas sabia que tinha havido uma polémica em torno dele. Não sabia era qual. E penso que na altura tenha lido que a polémica na qual ele estava envolvido tinha-o afastado do The Voice enquanto repórter digital. Por isso não te sei esclarecer, sou-te honesto. Provavelmente sim, pronto, porque achei estranho. Mas pronto, era só estes 3 comentários que eu queria dizer. Sim. Também não me quero alongar muito mais. Mas que dá para pensar, sim. Sim. E vamos passar então para as regras desta primeira gala. Não é bem umas regras, mas mais ou menos aquilo
Explicando como é que foi feita a seleção, não é? Para a segunda Exatamente, gala, como é neste que foi caso. feita a seleção dos concorrentes. Então, havia sempre 2 concorrentes de cada mentor que passariam pelos votos do público. Os E mais depois, votados, não é? Os mais votados, sim. E depois o mentor, com os restantes, teria que escolher apenas um. Pronto, havia casos de mentores em que tinha que escolher de 1 em 2 e havia outros casos que era 1 em 3. Depois os 6 que restaram no final, que supostamente seriam eliminados, desses 6 depois houveram 3 que depois foram, digamos, repescados pelo público não, pelos mentores, desculpem, e que voltaram à competição. Portanto, esta foi mais ou menos. Pelo público mesmo. Foi pelo público, pois foi, desculpa. Foi. Senão cada um puxava a brasa a sua sardinha, não é? Foi pelo público, desculpa, e foram então repescados 3 dos 6 concorrentes que tinham sido eliminados, entre aspas. Os mais votados pelo público, sim. Exatamente, pronto. E foi mais ou menos isso que aconteceu. Depois, em relação àquilo que foi o programa desta primeira gala em direto, eu gostei. Acho que foi uma gala com boa qualidade, mas sinto que foi uma gala de altos e baixos. Ou seja, muitas vezes haviam prestações muito boas, depois baixava um bocadinho o nível, depois voltava a aumentar. Também eram muitos concorrentes, eram 18, não era suposto serem os 18 maravilhosos, mas sinto que foi mesmo uma gala de altos e baixos, mas que no geral gostei, para uma primeira gala. Não gostei da tal condensação que eles fizeram, eram muitos concorrentes ali à pressa, no final já na equipa da Carolina já tinha que ser tudo à pressa, acho isso também um bocado injusto para o mentor que calhou ser o último, mas de resto gostei. Sim, eles se encurtassem os comentários de cada mentor, seria perfeito, não é? Porque às vezes eles divagam, Pois. então tipo uma Marisa vai por aí fora e ninguém a cala. E eu gosto muito dela, mas é a verdade. Em relação a mim, eu acho que concordo contigo, houve altos e baixos, eu acho que houve momentos em que tu estavas a ter uma atuação atrás da outra que eram boas e de repente Pois. tinhas uma atrás da outra que não eram nada demais. Isso. Foi muito o que eu senti. Aproveito também para dizer que era o que eu ia falar há pouco. Para mim, aliás, que eu disse que ia falar mais tarde, para mim foi muito difícil de julgar algumas atuações e de pontuar, porque infelizmente esta semana para mim é particular, porque pronto, vou estar fora uns dias e então este era o único dia em que dava para eu e a Rita gravarmos e o The Voice foi ontem, estamos a gravar isto uma segunda-feira e eu tive que ver um pouco à pressa para ter tempo para tudo. Então eu espero que algumas das minhas avaliações que possam vir a ser não tão coerentes ou que não sejam avaliações tão justas que peço que tenham um pouco em atenção o contexto. Eu realmente não tive tanto tempo assim para avaliar e às vezes ouvia e pensava, vou reouvir, mas depois pensava, não tenho muito tempo, era um pouco complicado. Então pode acontecer de um ou outro caso eu não ser a pessoa mais justa, mas tentarei mesmo, ok? Ainda assim eu voltei para trás num outro concorrente quando estava mesmo dividido, porque algumas atuações deixaram-me sem saber o que fazer nem pontuar. Pronto, é Está isso. anotado, Zé. Okay. Diz? Está anotado o que disseste. Está anotado. Bom, vamos então agora passar à análise de cada concorrente de forma individual, uma vez que já não há duelos nem batalhas, começando então pela primeira atuação da noite. Não podíamos ter começado, antes de a ouvir, mas na teoria, não podíamos ter começado melhor, não é? Tivemos a Soraya, a minha concorrente no meu top 3, no meu terceiro lugar, acho que é o teu quarto ou quinto lugar, e a Soraya cantou This is a Man's World, da equipa então do Dino. Bom, eu quando soube que a música era esta, quando ela começou a cantar e apareceu a música em baixo, pensei, bom, eu adoro esta música, espero que ela faça uma interpretação de facto à altura. E não podia ter corrido melhor, a meu ver. Ela estava linda, poderosa, magnífica, foi uma atuação arrebatadora, o groove, a voz, a potência vocal, que abertura de gala fantástica, apenas um ou outro uso, eu diria um pouco mais... não diria forçado, exagerado do seu vibrato, mas tudo o resto acabou por ser, a meu ver, perfeito. Portanto, por causa deste apontamento que eu acabei de referir, eu não dei mais, mas foi uma atuação linda, eu arrepiei-me. Dei 9 pontos à Soraya. Ok. E tu, Rita? Concordo plenamente com a tua análise. Abrimos a gala, acho que da melhor maneira. Foi uma grande atuação. Gostei muito do cenário à volta. Ela tem uma voz fantástica, acho que já não há dúvidas em relação a isso. Cantou com muita segurança, muito power.
concordo naquilo que disseste, acho que ela por vezes exagerou um pouco nos vibratos, mas tirando isso foi muito bom e acho que a nossa pontuação, pronto, só diferiu meio ponto, eu dei 8,5 Ok. e está muito parecido com o que tu disseste. Pronto, mas achei justo. No sentido em que 8,5 não é mau. Ok, vamos passar então para o concorrente número 2. E ora, Foi- vamos lá, e ora, quem é, não é? É o meu favorito, Gustavo Logo o Reinas. segundo, exato. Pois eu, por acaso, muitos dos primeiros concorrentes eram dos meus favoritos. Por acaso Meus não e gostei teus, muito sim. dessa divisão. Mas Também pronto. não de todo. Pronto, então foi o Gustavo Reinas o segundo. E mais uma vez acompanhado ao piano. Já é para aí a terceira vez que ele está acompanhado ao piano. E o Gustavo é daqueles concorrentes que não te sei explicar, mas a voz dele fascina-me. Pronto. É um timbre mesmo diferente. Acho que a Marisa disse qualquer coisa que Gustavo era um cantor diferente. Ela usou uma expressão que agora me estou a recordar qual foi. Eu sei o que estás a dizer. Sofisticado. Acho que foi isso. Acho que sim. E pá, claramente que ele deve se sentir muito à vontade a tocar piano, e porque já é pá, é a terceira vez que o faz. E para mim a atuação dele foi muito, muito boa. Podia estar horas a ouvir a atuação dele. Então espero mesmo que ele chegue o mais longe possível na competição. Ele até agora tem tido até bastantes votos do público e ontem, no passado domingo, mostrou mais uma vez que é um dos concorrentes fortes desta edição. Foi uma atuação muito, muito boa. Eu acho que a atuação que ele teve nas provas cegas foi mesmo o top de todas. Esta não teve lá bem, mas foi também muito, muito boa. Opa, foi quase perfeito. Para mim, das provas cegas, eu teria dado um 10, que eu ouvi essa audição em loop. Mas ontem foi quase perfeito, eu dei 9,5. Gostei imenso. É mesmo um concorrente diferente. Pronto. Ok, não estava à espera. Eu estava à espera de um bocadinho menos. Okay. Confesso que em alguns momentos eu não estive tão conectado, tenho que o dizer, mas sem dúvida foi uma atuação muito sentida, verdadeira, com uma rouquidão nas notas mais altas, muito bonita, foi mais lá para o fim, que foi um elemento até, eu acho que novo da parte do Gustavo, não sei se ele já o tinha feito antes, mas assim de uma forma tão intensa, foi a primeira vez. Acho que sim, então, que a primeira parte foi um pouco abaixo das qualidades dele, mas do meio para o fim foi arrebatador. Por isto tudo que eu disse, eu dei 8,5, que é uma pontuação bastante boa, na verdade. Sim, não é mal, sim. Mas para mim a melhor atuação do Gustavo, e concordo contigo, não para um 10, mas para um 9, que foi o que eu dei na altura, foi a das provas cegas. Isso concordo. Ok. Bom, mas pronto, 8,5 ao menos gostaste. Gostei bastante mesmo. Bom, avançando então para o terceiro candidato, desta vez da equipa do Diogo, foi o Vander Isaac, que cantou Jealous, do Labyrinth. Olha, foi, aliás, provavelmente os meus comentários mais curtos de todos. Eu quando costumo escrever imenso, não é? No caso do Vander Isaac, para mim não houve cá dificuldades naquilo que eu tinha para dizer. Para mim foi a melhor atuação de todas desta edição até agora. Para mim, numa palavra, foi perfeição. Eu dei 10 pontos. Pronto. A sério? Dei 10, foi incrível. Eu, de facto, olha, eu arrepiei-me, eu estava boquiaberto a ouvi-la. Esta música não é nada fácil. Tem partes muito graves que ele soube suster incrivelmente. E depois tem outras partes em que tu precisas mesmo de ir lá acima, e ele também foi. O Vander, de facto, é um concorrente incrível, e recordo-me que tu lhe deste 10 na atuação dele dos duelos. Para mim, a atuação perfeita dele foi esta, a da gala. O que eu acho é que tu já vais discordar, porque tu disseste a sério, portanto ficaste meio surpreendida. Vou. Pronto, mas para mim foi um 10. Sim. Queria só, no entanto, dizer aqui uma coisa que é importante. O Vander tem alguns comentários que não são, digamos que... sei lá, que ele perde oportunidades para estar calado. É o que eu acho. Porque a certa altura disse alguma coisa como isto dos votos não interessa para nada, o que interessa é o talento, que não foi bem isto que ele disse, foi por outras palavras. No fundo, quase que a menosprezar os votos que eram recebidos e todo o concurso em si, na parte da votação. E o Vasco Palmeirinho até disse: tu és melhor a cantar do que a falar. Não foi bem assim, mas foi quase. Foi. E realmente acho só que ele se deve controlar um pouco mais nesse sentido. Fez-me ficar do género, ok, calma. Mas de resto, e focando-me na atuação, eu acho que foi perfeita. Dei o meu 10. Ok. Em relação ao Vander Isaac, pronto, isso que falaste em termos pessoais,
Às vezes sinto que ele é um bocadinho arrogante. Às vezes é o que me passa do ecrã, mas posso estar enganada. Mas lá está, aqui temos que tentar desviar-nos disso, claro, não é? E analisar só a performance. Sim. E foi o que eu fiz. Sim. Pronto, em relação à atuação do Vander, primeiro eu não gostei da escolha da música, pronto. Mas tirando isso, deitando isso de lado, acho que foi uma boa atuação. Não foi tão boa como dos duelos, mas ainda assim, o Vander é muito raro errar em termos vocais, é quase impossível porque a voz dele é muito boa. Mas para mim não foi das melhores atuações. Ainda assim eu dei-lhe 8 pontos, porque o nível dele já é tão alto que ele não faz quase nada de mal. Mas acho que eu gostava de ver outro tipo de escolhas nas músicas. Já na atuação passada também não gostei da música que foi escolhida para o Vander. Mas pronto, também gostava de vê-la cantar em português, coisa que ele ainda não fez até hoje. Não fez, sim. Mas pronto, é isso. É assim, eu acho que talvez não te lembres, mas tu viste a atuação do Gustavo em loop, eu vi a atuação do Vander em loop, das provas cegas, e certo. A canção que ele apresentou foi completamente diferente do registro que ele tem vindo a apresentar desde os duelos. Ou até desde as batalhas, mas na altura a escolha não foi dele. Queria só dizer que é curioso que nos duelos eu dei 8 ao Vander, tu deste 10, e agora eu dei 10 e tu deste 8. Portanto, invertemos os papéis aqui. Portanto, o Vander é o único concorrente até agora que já tem um 10 de cada lado, não é? É verdade, meu e teu. É verdade. Seguindo para o próximo concorrente, que foi o Paulo Lapa. Ora bem, o Paulo cantou uma música, acho que era o Aleluia. Sim, sim. Daquelas músicas que é cantada, sei lá, 1001 vezes, de 1001 maneiras. E pronto, eu notei que a versão que ele fez realmente foi bastante diferente do original. Gostei de ter havido aqui mudanças em relação ao original. E eu percebo porque é que tu gostas dele, porque ele tem uma subtileza a cantar muito própria. Muito própria, sim. Ele realmente nota-se que já é experiente, já é mesmo cantor, já tem experiência. Mas imagina, eu não pagaria um bilhete para ver um concerto dele, estás a perceber? Porque não faz o meu estilo. A atuação para mim sabe-me sempre a pouco, sabes? Eu percebo que ele tenha talento, percebo que ele seja bom, mas não sei, dei 6,5. Se calhar foi muito dura, mas é aquilo que senti. 6,5. Ok. Olha, vais-te surpreender. Eu dei 6 pontos. Digo-te já assim. Okay. Eu dei menos do que tu. O Paulo desiludiu-me e confesso que não entendi o hype aqui, porque foi a primeira atuação da noite em que os jurados se levantaram e que eu não concordei, porque eles já se tinham levantado antes, eu concordei, mas aqui não concordei. Não gostei da versão desta música, ao contrário de ti, não gostei, pareceu-me tudo um pouco forçado. Tem uma voz potente e bonita, eu não lhe tiro isso, e de facto, como tu disseste, muito delicada, mas aqui ficou estranho em certas partes e pareceu-me semitonado aqui e ali, ou seja, um pouco fora de tom. Por isso mesmo eu dei 6 pontos. Não acho que devesse dar menos, porque ele de facto tem uma voz bonita, mas aqui eu confesso que não me agradou propriamente e fiquei um pouco triste. Pronto, dei os meus 6 pontos. Tu gostavas muito dele. E continuo a gostar. Foi uma atuação que não correu tão bem. Bom, continuando para o quinto candidato, é o da equipa da Marisa, o Ruben Torres, que cantou Ó Gente da Minha Terra. E o que é que eu tenho aqui a dizer? É assim, eu acho que simplesmente eu não me identifico com o estilo. O rapaz é bom e tem uma boa voz, teve uma atuação sólida, mas não me cativa. Eu não consigo ir além disto. Ele parece-me a mim que faz tudo bem, mas que não me identifico assim tanto. Por isso mesmo, eu dei 7 pontos. É uma pontuação, para mim, é aquela pontuação sólida no sentido de é um concorrente que acaba por ser bom, mas que não me atinge. Daí o meu 7. E provavelmente acho de ter adorado, mas para mim é 7 pontos. Pronto, em relação ao Ruben, eu sempre... e deixa-me só dizer que, desculpa, que a canção dele, a canção do Mar que ele cantou nos duelos foi, a meu ver, muito superior ao Gente da Minha Terra, porque a certa altura acho que também com o Ruben parece que estamos sempre a ver a mesma coisa, e eu gostava de ver uma evolução e uma diversidade que parece-me que ele não apresenta, à semelhança de outros concorrentes. Pronto, em relação ao Ruben, eu sempre o defendi na questão dele ter uma grande voz, mas eu acho que nesta atuação não funcionou, na minha opinião.
esta canção da Marisa. Como é que eu ia te explicar? Ele, em muitas partes da canção, ele punha muitas vezes aquela cena que ele faz, tipo... como é que eu ia te explicar? Aquelas cenas que... Exatamente. Desculpem. Eu acho que no ele offense. exagerou. No offense, Sim, não é? claro, mas eu acho que ele exagerou imenso e não ficou nada bem na música que ele cantou. Portanto, por muito boa que a voz dele possa ser, eu não gostei assim tanto. Portanto, dei 6,5. Okay. Estou muito de acordo contigo também, neste concorrente. Okay. E aqui chegámos àquela fase que começou muito bem o programa, mas depois começou a ir um bocado para baixo. Eu notei muito isso. Imagina, eu comecei com 9, 8,5, 10 e aqui já está 6, 7. Portanto, enfim. Então, vamos passar para o próximo concorrente, que foi o Lourenço Ataíde. E em relação à prestação dele, eu gostei que é B, porque, mais uma vez, mais um concorrente acompanhado ao piano, e já não foi a primeira vez do Lourenço. Houve partes da música em que eu senti que a voz dele estava a ser super abafada pela banda. E às vezes não conseguia ouvir bem a voz dele. Acho que era mais nas partes do refrão. Ainda assim, acho que foi uma atuação suficiente. Eu acho que ele tem um timbre muito forte e tem uma boa voz. Mas pronto. Dei 7 pontos. Acho que é o suficiente. Bom o suficiente. Ok. Não podia estar mais de acordo contigo. Eu também dei 7 pontos. Começo já por aí. Demos a mesma pontuação. Sim. Primeira concordância da noite. Eu achei que a atuação, eu disse por outras palavras o que tu já referiste, foi uma atuação bonitinha e boa para música ambiente, foi o que eu escrevi, mas achei meio esquecível e com falta de dinâmicas. Ele tem uma voz bonita, dei os 7 pontos, não é? Nem tudo falhou, mas por vezes dispersou, foi o que eu senti da parte do Lourenço. Portanto, concordámos, acho que em absoluto, quer na avaliação, quer na pontuação. Ok. Avançando então para a equipa do Diogo, novamente, desta vez com a Rebeca. Portanto, eu quando via que era a Rebeca, aquilo que também pensei logo foi, bom, os meus preferidos estão a vir todos na primeira parte do programa. Também não gostei muito disso. Olha, eu confesso que foi aqui uma das grandes dificuldades que eu tive em perceber se até que ponto é que eu estava a ser justo naquilo que eu estava a dar, se estava a ser enviesado porque é a Rebeca, se estava a ser injusto porque sou mais exigente por ser a Rebeca. Eu tive muitas dificuldades. Bom, foi a primeira vez que a Rebeca se apresentou em português, cantou Eu Sei, da Sara Tavares, outra música muito cantada neste tipo de programas. E o que é que eu acho? Desculpa, estava aqui a tentar ver por onde começar. Eu achei lindo vê-la cantar em português e acho que resultou. E sempre com a emoção que a caracteriza, mas acho que faltou um pouco de power em algumas partes da canção. Eu conheço bem o Eu sei que não há assim... eu sei que não há assim grandes momentos de grande euforia. E os que houve, acho que ela explorou bem. Mas senti só, lá está, que faltou um pouco de um extra que eu estava à espera que não existiu. Mas fora isso, eu acho que ela tem aquela voz que é voz à Rebeca, límpida, muito bonita, muito transparente. E eu acabei a dar 8,5. Foi a pontuação que eu dei, que eu fiquei a pensar, será que devia ter dado um pouco mais, porque os próprios mentores acho que também se levantaram. Acho que foi uma atuação muito bonita, mas estava à espera de um pouco mais. E é curioso, porque eu até agora dei sempre 8,5 à Rebeca, desde as provas cegas que eu lhe estou a dar 8,5. E isto para a minha concorrente preferida, eu obviamente fico triste, porque gostava de lhe dar 9,5 ou 10. No entanto, 8,5 é sempre uma sólida pontuação e só espero que ela, uma vez que passou, e ainda bem, que ela continua a surpreender-nos. É isso. Ok, eu aqui vou discordar um pouco. Eu gostei bastante da atuação da Rebeca. Primeiro gostei de ter cantado em português, deu para ver outra vertente da Rebeca. E para mim, mais uma vez, foi quase perfeito. O que é que eu posso dizer que não foi bom? A voz dela não tem falhas, parece que foi já editada. A voz dela parece que já é editada, tipo, não vem com falhas. Não sei. Ela tem uma presença em palco também já de quem já tem alguma experiência. E, por exemplo, eu fico triste. Por exemplo, o Diogo falou que ela já merecia mais no mundo da música, já está aqui há tanto ou mais anos que nós. Eu depois fico a pensar, pois, nem toda a gente consegue vingar. A Rebeca, se calhar, é um desses casos
que é uma pessoa que se calhar tem uma voz extraordinária e não consegue vingar, por uma razão ou outra, não sabemos. Eu gostei muito, eu dei 9,5. Foi também para mim uma das melhores atuações da noite, porque eu não consigo pôr falhas, tipo, o que é que há de dizer de mal? Quase nada, não é? Eu gosto muito disso. Sim, pronto, talvez eu tenha sido também exigente por ser a Rebeca, não sei. Eu fiquei mesmo dividido sobre que pontuação lhe dar. Porque ela é, como tu disseste bem, é extraordinária. E já agora deixa-me só dizer que eu fui pesquisar sobre a Rebeca para perceber o que é que ela já tinha feito no passado. Fui também para tentar ver as performances dela quando esteve no The Voice em 2014 e apercebi-me que ela já participou num programa da SIC chamado Just Do It. Eu não vi esse programa, mas deu há uns anos. E ela cantava também, obviamente, nesse concurso, e portanto ela já é um pouco rodada neste tipo de programas e infelizmente nunca triunfou até agora. Mas digo-te, eu vi as atuações dela no The Voice em 2014 e no Just Do It, e ela agora está muito melhor, mas assim, mas não tem comparação possível, não tem mesmo. E ela já era boa e agora está só incrível, portanto, só queria fazer este apontamento. Sim. Ok. Vamos passar para o próximo. E agora és tu. Sim, para o próximo concorrente, que é o António Taíde, o tal concorrente de Coimbra. Eu acho que foi um fado muito bem cantado, aquilo que ele já nos habituou ao longo do seu percurso neste programa. Ele põe muito sentimento na atuação. Mais uma vez, adorei a capa traçada. Mas é um pouco também como o Ruben Torres ou o Paulo Lapa, é um estilo de música que não me diz muito. Mas acaba por ser uma atuação muito sólida do António e dei 7,5. Ok. Eu acho que ele foi demasiado intenso em partes, o que não me fez aproveitar a 100%. Contudo, acho que ele tem uma voz muito densa e bonita e que nos faz mostrar a sua dor e a sua presença em palco. E, portanto, eu dei também 7,5. Foi a segunda concordância da noite. Ok. Sinteticamente foi isto. Avançando para a equipa da Carolina, com a Sasha Silva, que cantou Crazy. E já agora, Sasha foi outra concorrente, bem como o António e a Rebeca. Houve aqui um misto a meio do programa que eu estava muito dividido sobre o que fazer. Bom, no caso da Sasha, ela é descontrolada em certos momentos, mas reconheço-lhe a abordagem à canção e uma entrega vocal muito boas. No entanto, continuo a notar-se a falta de confiança dela em palco. Eu continuo a sentir isso. Falta quase que um salto de fé. Algo que me faça arrepiar e ficar maravilhado, como quase que aconteceu, eu diria, nas provas cegas. Mas eu não vou ser tão duro quanto fui nas provas anteriores, nas batalhas nos duelos. Tinha-lhe dado 6,5 e 6, respectivamente. Porque acho que ela foi... Sim, mas já falámos sobre isto, não é? Já. Aqui ela foi francamente melhor, eu dei 7,5. Ok. Em relação à Sasha, é uma concorrente que nós, pronto, mesmo no nosso top está um bocado desnivelada. Eu tenho muito para cima, tu tens um bocado para baixo. Mais para baixo, sim. Achei a atuação bastante intimista na parte inicial. E gostei. Eu só acho que a crítica que eu tenho a fazer aqui, eu acho que foi uma atuação muito parecida à dos duelos. Concordo. E não vi inovação, estás a perceber? Mas eu acho que ela tem uma voz muito boa e não consigo ficar indiferente à voz dela. Eu tive que dar 8 pontos. Mas queria ver algo diferente. Faltou-me isso. Ok, mas pontuações parecidas aqui Sim. também. Não temos, até agora ainda não houve assim uma grande diferença. Vamos lá ver que ainda falta metade. Então, o próximo concorrente foi o Isaac Costa. Aquele concorrente que acho que nos desiludiu bastante nos duelos. Então, em relação ao Isaac, eu vou já Cantou começar... Before You Go, não é? Diz. Sim. Exatamente. Cantou Before You Go. Sim. A primeira frase que quero dizer sobre o Isaac é: que desilusão, novamente. Eu não sei, mas o Isaac era daqueles concorrentes que prometia imenso, desde as provas cegas, acho que também gostei da batalha, mas desde os duelos que, não sei, qualquer coisa mudou. Achei que ele desafinou em partes da canção, nas partes mais agudas ele não estava a aguentar. Não sei, onde é que está aquele Isaac com um timbre lindo, com uma voz que me fazia prender ao ecrã? Pá, não percebo. Acho que foi uma atuação muito pouco conseguida, muito mesmo, e acho que foi o concorrente em que eu dei a pontuação mais baixo desta gala. Eu dei 4,5. Foi muito
fraco, muito fraco. Não sei, deve estar chocado, mas... Com a pontuação sim, com os comentários não. Não acho que ele... Eu acho que esse teu 4,5, não é? Eu acho que esse teu 4,5 também é fruto da desilusão Acho que sim, se calhar que tu é. apanhas pelo concorrente. Acho que E, portanto, pode estar aí uma parte um pouco pessoal. Eu tentei distanciar-me disso, mas aquilo que eu apontei foi o que tu disseste. Eu disse que este não é o Isaac do início do programa. O que é que se passa? Escrevi mesmo. Alguns nervos e descontrolos vocais. Desafinou, como tu disseste bem, mas eu acho que aquilo que salvou a atuação do Isaac foi a parte final, porque ele foi melhorando ao longo da atuação e acabou por trazer um pouco da sua essência ao fim da sua atuação. Eu acho que no final, nos últimos 30 segundos, o Isaac que nós conhecemos voltou. E isso fez-me dar-lhe uma pontuação ainda razoável. Acho que vais achar demasiado, mas esta parte final salvou. Eu dei 7 pontos. Ai, Portanto, ok, grande discrepância aqui. 7 pontos, aqui, acho que sim. exageraste. Não foi Talvez, mesmo... mas olha, então exageramos os dois. Tu para menos ou para mais? Talvez. Eu estive muito indecisa entre o 4,5 e o 5. Só que eu pensei, isto para mim não foi suficiente, tenho que dar menos. Foi mesmo... Pronto, não gostei. Foi uma desilusão. Se calhar, pronto. Talvez nos encontremos ali a meio num 6. Talvez. Mas pronto. Pronto, depois então tivemos a equipa do Dino, o Diogo Carapinha, que cantou A Rosa Que Te Dei. Outra atuação difícil para mim de julgar, já vamos para aí na quarta, mas eu acho que foi uma atuação bem conseguida do ponto de vista dócil. Eu acho que ele estava bem preparado também. Eu gosto de o ver seguro em palco e é algo que o Diogo tem vindo a trazer mais e mais, essa confiança. Não foi corrido, foi delicado e com bom gosto. Podia ter estado um pouco mais consistente aqui e ali na sua atuação. Houve uma outra parte vocal que não me tenha chamado tanta atenção, mas eu gostei no geral. E, portanto, eu dei 8 pontos. 8 pontos. Ok. Em relação ao Diogo, achei esta atuação muito melhor que a dos duelos, porque eu não tinha gostado nada da música que ele cantou dos Queen. Não conhecia a música, pronto, mas eu acho que o Diogo tem um timbre interessante e tem uma voz doce. E eu gostei muito da prestação dele no passado domingo e acho que fez uma boa interpretação. Acabei a dar 7,5. Portanto, foi positivo. Muito parecido. Sim. Pronto, vamos então para o próximo concorrente, que foi o João Ribeiro, o nosso soft spot. Sim. Pronto, mas agora falando mais sério, esta acho que foi a primeira atuação em que o João largou por completo da guitarra. Portanto, vimos aqui um João mais, mais vulnerável, acho eu. E foi, infelizmente, se calhar a interpretação menos conseguida do João, pelo menos foi o que eu senti. Ele continua a ter um timbre lindíssimo, sou super fã, mas a voz dele é muito reduzida e ele, nas partes mais agudas, ele notava-se que se esforçava, que tinha que se esforçar para chegar lá, não era natural, estás a ver? Eu acho que ele fez bem arriscar na escolha da música, largar a guitarra, mostrar algo diferente, gostei, mas em termos de interpretação não, ficou um pouco aquém. Tenho pena, mas pronto, eu dei 6,5. Na maioria do que tu disseste não estou de acordo. O que é que eu concordei? Ele mostrou algo novo nesta fase, o que foi bom. Penso que ele tenha estado mais seguro em palco e eu acho que o que é que eu não concordo contigo? Ele mostrou uma agressividade na voz mais lá para o fim, muito boa de se ouvir, parecia um João diferente, porque ele tem sempre aquele timbre dele mais dócil e parece que estamos habituados a ouvi-lo num registro mais suave e eu sinto que ele aqui extrapolou e acabou por ficar bonito. Gostei de como me prendeu, apenas acho que ele deve melhorar, ao contrário do que tu disseste, eu acho que nos agudos ele esteve muito bem, acho que ele deve melhorar as notas mais baixas, que não estão tão... ele aqui parece que ficou um pouco abafado, mas na parte mais elevada em que tu disse que ele parecia que se estava a esforçar, eu acho que esse esforçar, se lhe pudermos chamar assim, foi bonito de ver porque mostrou um outro lado dele. Portanto, não concordei com o teu 6,5, que acho que foi o que tu deste, eu dei 8 pontos ao João Ribeiro, portanto, ao contrário de ti, gostei mas bastante. Eu discordo da tua análise. Mas pronto, pois eu sei. Bom, avançando então para mais um momento da equipa da Carolina, foi o Francisco Barata, o nosso penúltimo lugar. O Exato. Francisco que cantou O Pastor. Confesso que estava à espera de mais. Parecia que ia ser épico e foi só o suficiente. Para mim houve muito drama,
pouca uva. Pegando naquele provérbio que diz muita parra, pouca uva, pronto. Acho que é assim o provérbio. Eu sou péssimo com provérbios às vezes, pronto. Mas acho que houve muito drama e de facto não... A nível da intensidade que parecia que passava para este lado, ficou só do lado dele, foi o que eu senti. Portanto, não achei que tivesse sido terrível, mas foi só o suficiente. Eu dei 6,5. Ok. Mais uma vez, concordámos, também dei 6,5. E concordo com aquilo que disseste. Eu acho uma atuação muito razoável. Este Francisco, para mim, é daqueles concorrentes, tipo, Epá, não, é daqueles concorrentes que não está mal, não canta mal, mas não passa nada para cá. E então, para mim, a atuação dele, pronto, é só para passar o tempo. É basicamente isso. Eu tenho que concordar contigo, sim. Mas pronto. Passando para o próximo concorrente, que foi o Coastal, da equipa do Dino. Então, em relação à atuação dele, eu sinto que o Coastal já é tipo um artista, parece já um profissional. A forma dele tocar, de estar em palco, os acordes que ele dá na guitarra, os silêncios que ele faz, o timbre dele pronto, é dos melhores desta edição. Foi uma atuação irrepreensível, portanto eu dei 9 pontos, gostei mesmo muito. Não gostaste? Olha, pela primeira vez eu dei uma pontuação abaixo de 9 ao Coastal. Eu gostei, mas confesso que achei... Ele cantou Yesterday, dos Beatles, mas achei um pouco monótono. Tenho que confessar. O Coastal tem apresentado as mesmas fórmulas desde o início e sinto que devia arriscar algo novo para se sobressair. Isto é o que eu acho de não tão positivo para o Coastal. Que a Raquel, que já mencionei aqui no podcast, também não gostou já da atuação dele dos duelos por causa deste fator. Eu dos duelos sei que foi incrível o balão do João, não é, Rita? Foi a canção que ele cantou na altura. Exato. mas pronto, o que é que eu achei que de facto foi bom? Acho que ele tem uma calma e tranquilidade na voz que é de louvar e tem um controle vocal irrepreensível. E nesse ponto de vista eu concordo contigo, que é um cantor feito. Não há nada que tu possas dizer, não podes dizer o contrário, mas eu só acho que ele tem que sair um pouco da sua zona de conforto, arriscar para que também não se torne sempre a mesma coisa, é o que eu acho. O Coastal neste caso sofre do mesmo mal de outros concorrentes que também acabam por apresentar sempre o mesmo registro. Ainda assim, lá está, eu gostei e dei 7,5, foi a minha pontuação para o Coastal. Portanto, como vês, não foi de facto uma pontuação arrebatadora, mas não foi má. Okay. Avançando então para a Clara de Gale, a concorrente preferida da Rita, sem dúvida, desta edição, da equipa do Diogo, cantou You Are The Reason. Olha, o que é que eu achei? Achei que foi assim. De facto, acho que o grande momento da Clara foi na semana passada, que tu discordaste. Acho que aqui ela teve melodicamente escolhas interessantes, mas achei algo aborrecido por vezes. Eu estava um pouco dividido também na minha pontuação, mas por achar que ela não esteve de todo mal, eu dei 7 pontos. Algo disso vais dar menos? Olha, a Clara talvez tenha sido a segunda pior da noite. Eu não percebo. Eu não consigo perceber o facto de tu gostares dela. Ela não me fascina. Esta concorrente não me fascina de todo. Tem uma voz super banal. Muitas dificuldades em chegar ao tom. Nas notas mais altas. Dei 5 pontos. Não gostei. Quer dizer, 5 pontos é positivo, mas não achei a atuação nada especial mesmo. Ainda assim, eu consigo compreender-te, mas eu gostei mais dela na atuação anterior do que nesta. Mas pronto, acho que ela tem uma voz bonita, eu gosto. Portanto, sim, estamos um pouco em desacordo aqui. Bom, vamos passar para a Beatriz Santos, da Carolina. E, olha, a Beatriz Santos eu só posso nomeá-la tipo a concorrente de surpresa. Para mim foi uma bela surpresa a Beatriz. Excelente escolha de música. Uma música difícil de cantar porque tens que dizer as palavras de uma forma rápida e cantá-las, não é? Eu acho que ela teve muito bem. Ela tem uma vontade em palco. Ela tem apenas 17 anos. Parece que ela está tipo super à vontade. Já faz isto há 20 anos. E eu acho que ela tem evoluído imenso desde as provas cegas. Eu adorei mesmo a atuação. Eu dei 9 pontos. Achei muito, muito bom. E esta concorrente é daquelas que também tu tens um bocado para baixo, acho eu, não sei. Sim, mas eu gostei
mas eu gostei. Eu estou sem palavras, desculpa. Estás? Desculpa. Eu dei 5,5, portanto. Estás a gostar? Foi para mim a pior da noite. Foi a pior da noite. Não percebo. O que é que se passa contigo? O que é que se passa contigo? 9 pontos, Rita. Não, juro-te que não percebo. Vamos cortar esta parte, vamos a rir, ué. Não cortes nada, tu põe que é, por favor, não cortes. Olha, eu achei que foi muito, muito simplesinho, um pouco awkward pelos passos de dança que ela estava a incutir na sua atuação, e a voz dela esteve abafada pela banda em grande parte. Cantou um contra o outro, eu não gostei, achei que não foi insuficiente, dei 5,5, lá está, mas achei que ela parecia meio tontinha em palco, e mesmo a voz não me cativou de todo, portanto eu não entendo. Eu acho que de todas as pontuações que tu já deste, esta para mim foi a mais fora. 9 pontos para a Beatriz, para mim sempre... Tipo, eu acho que nunca discordei tanto contigo. De ti! Desculpa, eu não consigo parar de rir porque eu acho que estamos mesmo. Ai, meu Deus, tu estás no Polo Norte e eu estou no Polo Sul, sim. Sul, sim. Meu Deus. Mas pronto. Não percebi mesmo. Bom, e mantenho o meu 5,5, okay. Não é porque tu falaste que falaste, não, mantenho a minha opinião e tu lá mantraz a tua. Acho que tivemos a ver Beatrizes diferentes. Bom, avançando, vamos da Beatriz para o Vicente Augusto. O que quer dizer muito, não é? Ok, Vicente Augusto, eu comecei logo por dizer, ele cantou já agora Feeling Good. Acho que todos estão com o Feeling Good menos eu, porque lá chegámos ao concorrente. Desculpem. Bom, lá chegámos ao concorrente amado por todos menos por mim, foi o que eu escrevi. Esteve benzinho, sim, sobretudo na primeira parte da atuação, aquela parte quase mais em acústico. Mas depois exagera sempre na abordagem mais ritmada da canção e torna-se irritante. Eu a certa altura estava a revirar os olhos. Portanto, eu tentei ser imparcial do género, ok, eu não gosto de ti enquanto concorrente, mas vou julgar-te pela atuação. E por isso mesmo eu dei 6,5. Acho que foi mais do que suficiente para aquilo que ele fez. Como é óbvio, jurados todos a saltar, a pular, a adorar, público ao rubro. Mas olha que ele nem sequer passou pelo público. Portanto, sim, vá diz lá deste 10. Quase que aposto que é algo parecido. Vá. Olha, em relação ao Vicente, eu acho que foi mais uma atuação do Vicente dentro do seu registro, assim, meio festivaleiro, não é? Assim, muito... Pois. Não sei explicar, pronto. Mas isto não é o pessoal da canção. Ele tem tipo ganda vozeirão, mas sinto... Da parte do Vicente sinto falta de ver coisas novas. É sempre dentro do mesmo registro. Que tal ele cantar uma balada, por exemplo? Não sei, algo diferente. Por exemplo. E confesso-te, agora estou um pouco mais do teu lado, começo-me a fartar um bocado das atuações dele. Começo a ficar assim... Pá, mesmo assim, acho que foi uma atuação suficiente, eu dei 7 pontos. Mas estava ali muito indeciso entre o 6,5 e o 7. Quase que estávamos na mesma pontuação, sim. Pronto, estamos mais ou menos de acordo. Então vamos passar para os últimos concorrentes, que foram a Margarida e o Tomás. E em relação à atuação deles, eu acho que talvez tenha sido a atuação menos conseguida da Margarida e do Tomás. Acho que a voz da Margarida se sobressai um pouco mais à do Tomás. Acho que o Tomás não teve assim tão bem. E acho que a Carolina também no final comentou qualquer coisa do Tomás, não podes ser tão rígido contigo mesmo, não sei. Acho que o Tomás não esteve bem. E acho que também achei uma atuação muito monótona. E portanto eu dei 5,5 pontos. 5,5. Não achei mesmo nada de especial. Tu disseste, estás a gozar? Vais dar tipo um 9, queres ver? Bom, eu achei que o Tomás está cada vez melhor. O que é que se passa hoje, pessoal?
Com uma ótima interpretação, a Margarida continuou muito bem, deu-se uma fusão linda de duas vozes muito controladas. Foi, foi calminho, mas foi bonito e eu dei 8,5, portanto Meu Deus. não entendi de todo o teu 5,5. Isto agora cá para o fim descambou, mesmo entre nós. Eu estava a achar estranho muitas concordâncias, estava a achar muito estranho. Sim, aliás, eu discordo de ti, esta foi das atuações mais conseguidas da Margarida e do Tomás, gostei mesmo de os ver, mesmo. Portanto, e ao contrário de ti, acho que o Tomás esteve francamente bem. Tanto é que apontei isso, portanto dei 8,5. Ok, discordamos. E Discordamos, sim. Foram então dissecados, entre aspas, todos os concorrentes que atuaram. Vamos passar então para as nossas categorias. Começas tu, Zé, com o melhor da noite para ti. Sim, não é difícil, dei um 10. O melhor da noite para mim foi o Vander Isaac. Pronto, eu estou entre dois, porque eu dei 9,5 ao Gustavo Reinas e, se não me engano, acho que foi à Rebeca, exatamente. Mas pronto, vou-me decidir pelo coração e vou dizer o Gustavo Reinas como a atuação da noite. Pronto. Entendo. Quanto ao pior, quem achas? O pior da noite, acho que foi óbvio, dei 4,5, foi ao Isaac Costa, que para mim foi a desilusão da noite, sem dúvida. E a mim desceu um pouco, mas a ti seguramente mais no top, não é? Sim, desceu. Ok. Bom, para mim a pior da noite foi a Beatriz Santos, a quem dei 5,5. Ok. Vamos passar então. Diz. Não. Vamos agora para a surpresa na votação, não é? E já agora, a haver essa surpresa, já agora convém aqui então fazer uma análise geral desses mesmos resultados, Rita. Sim. Da equipa da Marisa passou pelo público o Gustavo e o Ruben, foi repescado pela Marisa o João e depois o público decidiu salvar o António. Portanto, a equipa da Marisa passaram todos. Da equipa do Diogo passou o Vander Isaac e a Rebeca pelo público, o Isaac Costa foi resgatado pelo mentor e a Clara de Gael acabou por ser eliminada, não foi repescada. Quanto à equipa do Dino, queres dizer tu e da Carolina? Pode ser. Da equipa do Dino passou pelo público o Diogo Carapinha e o Coastal. Passou da repescagem, digamos assim, pelo público a Soraya e o Dino escolheu o Vicente Augusto, portanto acabou por ser eliminado o Lourenço Ataíde. Em relação à Carolina, passou o Paulo e a Sasha pelo público. A repescagem foi a Margarida e o Tomás. A Beatriz foi escolhida pela Carolina e foi eliminado o Francisco. Exato, perante estes resultados, eu tenho a dizer que eu acho que aquilo que mais me surpreendeu terá sido a não passagem pelo público da Soraya. Fiquei surpreendido mesmo. Deixa-me só aqui analisar. Olha, fiquei muito contente, porque também confesso que não estava à espera, sobretudo que fosse o primeiro nome a ser mencionado, que a Rebeca passasse logo pelo público. Fiquei muito contente, porque parece que eu tenho sempre medo que os meus concorrentes preferidos não passem, então ficam expectativas um pouco mais baixas. Mas claro, querendo sempre que eles passem. Eu acho que sim, que acabou por ser essas as principais. Diria que a Soraya foi aquilo que mais me surpreendeu, não ter sido escolhida pelo público numa fase inicial. Sim, em relação a mim, grande surpresa para a Rebeca ter sido a mais votada, surpresa pelo lado positivo. Não sabemos se foi a mais votada, atenção, porque foi revelada aleatoriamente. Das mais. O Isaac, o sim, Vander, certo. Sim. Surpresa pela negativa. Pronto, eu não gostei que o Diogo tivesse escolhido o Isaac Costa para passar. Fiquei um bocado... Se bem que entre o Isaac e a Clara, pronto, dei o benefício da dúvida. A grande surpresa também da Soraya, não ter sido as mais votadas pela negativa. Não gostei nada que o Dino tivesse escolhido o Vicente. Fiquei... Por mim o Vicente teria saído hoje não, no domingo. Eu não entendi essa escolha do Dino. Juro que não entendi. Já na semana passada ele salvou o Vicente em vez da Joana Almeida Sá. Pois foi. Que eu não e voltou nada, a salvá-lo. Mas pronto. E voltou a salvar o Vicente. Não percebo. Ainda por cima com a Soraya. Sério, exatamente. Eu fiquei mesmo irritada. Mas pronto. Sim, já agora, Rita. Sim. Não, acaba lá. Acaba. Só mesmo para terminar. Tenho medo que, por exemplo, concorrentes como o Paulo Lapa cheguem bastante longe. Ele tem sido sempre bastante votado, foi um dos mais votados da equipa da Carolina. Pronto, teve é só um medo que eu tenho. Pontuação, não é? 80 e tal %. Sim, eu acho que o Paulo Lapa tem muitos
não é quero dizer seguidores, mas tem muitas pessoas que o apoiam. Adeptos, sim. Pode chegar longe. Pode chegar Sim, longe. é um facto, mas não diria que fico com medo disso, porque eu gosto do Paulo, só não gostei tanto desta atuação dele da gala, mas obviamente tenho outras preferências, portanto. Eu queria só comentar relativamente às salvações do público, as últimas mesmo, que a Soraya, não sei se te apercebeste, foi a última a ser mencionada. E eu, a certa altura, faltava a Clara, o Lourenço, o Francisco Barata e a Soraya. Eu pensei só, aqui não há outra opção. Por amor de Deus, salvem-me a Soraya. Pois, nem sequer sei se essa mesmo. votação final se foi revelada aleatoriamente ou não. Eu acredito que tenha sido aleatório. O que é certo é que a Soraya foi a última. Porque nós, por pouco, perdíamos a Soraya, que é só das melhores candidatas de todos os 18. E, aliás, de outras fases também, não é? Portanto, eu fiquei muito assustado mesmo. Ela foi a última, credo. Eu acho que Não aí o Dino ela, se fosse deve ter- eliminada, não merecia mesmo nada. E se fosse Nada. eliminada, eu ficava com um pó Dino, mas pronto. Mesmo. Enfim. E o Dino, não sei se reparaste, logo a seguir ao nome da Soraya ter sido revelado, filmaram o Dino e ele parecia mesmo aliviado, porque eu acho que ele pensou, se a Soraya saísse, eu ia ter tomado uma decisão que poderia não ser a correta, e não era de todo, porque salvar um Vicente em vez de uma Soraya, enfim. Verdade. E pronto, vamos passar para as duas últimas categorias que temos, que é o mentor que se saiu melhor. Pronto, neste caso, daquilo que também falámos agora, foi a Marisa. Acabou por não perder nenhum concorrente, portanto, acho que foi a mentora vencedora. E depois temos o que não saiu tão bem. Sim, que acabou por ser o Diogo, perdeu a Clara. Claro que o Dino e a Carolina também perderam um concorrente cada, mas o Diogo já tinha só 4. Portanto, neste momento, a Marisa, Pois. o Dino e a Carolina têm 4 concorrentes cada, o Diogo tem 3. Portanto, estou curioso para saber como é que vai ser a próxima semana. Temos 15 concorrentes em que não há o mesmo número de concorrentes por equipa. Portanto, provavelmente eles vão continuar a fazer uma eliminação geral. Ou então fazem como fizeram nesta gala, que é ainda dão a hipótese de, sei lá, 2 concorrentes por equipa serem salvos, mas os restantes será tudo ao molho e fé em Deus. Estou curioso. Curiosa também para Eu saber. prefiro muito mais assim, portanto, eu aplaudo The Voice, não só por fazerem isto aleatório, não vais despachando equipas, neste caso das galas, vais fazendo, as 18 atuações foram sendo aleatórias, já aconteceu em anos mais recentes, como também esta fase de, não sei, não sabemos ainda se vai ser assim, não é? Mas de, em vez de um mentor ter um concorrente na final, poder ser o público a escolher quem vai à final, porque podes ter 2 concorrentes de uma equipa que são fortíssimos É e 2 verdade. concorrentes de outra que são muito fracos, e necessariamente um fraco vai à final só porque sim. Não gosto disso. Mas vamos ver o que é que acontece, o que é que a produção decide. E para terminar, vamos pontuar aquilo que fazemos mesmo no fim, estamos mesmo a terminar. Consoante a minha média, as pontuações que eu dei, deu-me 7.3, portanto foi uma boa gala e 7.3 é bom. E a tua, Sim, Zé? quanto a mim foi, lá na semana passada foi 7.6, a tua 7.5, agora a tua foi 7.3, a minha foi 7.5, portanto um bocadinho superior ok. à tua, mas muito próximas mesmo. Continuaste a dar pontuações mais elevadas do que eu, em alguns casos, mas acho que na semana passada foi mais flagrante essa situação. Acho que sim. E pronto, eu acho que é tudo por hoje. Mais uma vez Terminamos. um podcast longo, mas Longo, 18 concorrentes. muito longo. Portanto, sim, nós inicialmente tínhamos dito que íamos ter podcast de meia hora, 45 minutos no máximo, mas nesta fase em que são diversos concorrentes, não dá para encurtar. Agora que eles vão começando a ser menos, já será mais fácil para nós também. Mas terminamos então mais um podcast. Continuamos sem saber se vai ser possível publicá-lo no Spotify, por isso é algo que ainda está pendente e pedimos desculpa a quem usava essa plataforma para o efeito. Mas continuamos a estar presentes, obviamente, no YouTube, por isso pedimos a todos vocês que continuem a seguir-nos, a partilhar, a comentar, a subscrever também, caso ainda não tenham feito. E continuem desse lado, porque para a semana haverá um novo podcast, não é, Rita? Obrigado por ter estado desse lado. Obrigado, Zé, e até E para as a melhoras. semana. Obrigada. Melhoras. Então vá. Então vá, Tchau, Voicers. Voicers. Vemos para a semana. Até lá, fiquem Tchau, bem até com o lá. Duo Voice. Tchau.